Olá pessoal, professor Alex Bruno. Na aula de hoje vamos estar verificando esse assunto, determinantes. Então fica comigo e vamos estudar. Toda matriz quadrada está associada a um número real chamado determinante. E nós indicamos o determinante com a expressão det de A ou com barras. Aqui, por exemplo, temos aqui a matriz A de elementos 1, 0, 2 e menos 1. O seu determinante é representado da seguinte maneira: det de A, ou eu coloco aqui os elementos com uma barra sem ser colchetes, um traço. 1, 0, 2 e menos 1. E aí simboliza o determinante da matriz A. Mas como se calcula o determinante de uma matriz? Vamos verificar. Como já foi informado aqui no texto, o determinante só pode ser obtido em matrizes quadradas. E o que significa matriz quadrada? É aquela matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, na matriz A, nós temos uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. É, portanto, uma matriz quadrada de ordem 2. Se a matriz tiver 3 linhas e 3 colunas, será uma matriz quadrada de ordem 3, e assim por diante. Então, determinante da matriz de ordem 1, o que ela possui? Uma linha e uma coluna, apenas um elemento. O determinante da matriz de ordem 1 é o próprio valor do elemento. Então, o determinante desta matriz aqui nesse exemplo é 6, é o próprio elemento. A matriz aqui N possui determinante igual a menos 12, já que o elemento é 12. Então, quando a matriz possui um único elemento, o determinante é o próprio elemento. Determinante da matriz A, no caso, vai ser 2, o próprio elemento. Então, não há mistério quando a matriz possui apenas uma linha e uma coluna. Vejamos agora o determinante de uma matriz de ordem 2. Para a matriz de ordem 2, o cálculo do seu determinante é obtido pelo método chamado regra de Sarry, que consiste em subtrair diagonal principal da diagonal secundária. Vamos verificar como é que se faz. Temos aqui a matriz A e vamos calcular o seu determinante. Então, det de A vai ser igual. Vamos obter aqui os elementos 2, menos 3, 5 e 2. Então, a diagonal principal é essa bem aqui que vai descendo. Então, temos diagonal principal, 2 vezes 2 é 4. Essa aqui é a diagonal principal. E a diagonal secundária é essa aqui. Menos 3 vezes 5 é 15. E o determinante é obtido o seguinte, ó. O elemento da diagonal principal menos esse resultado da diagonal secundária. Então, temos aqui 4 menos da fórmula e o valor da diagonal secundária é menos 15. Então, temos que usar aqui a regra de sinal. Então, ó, o menos é da fórmula e o resultado da diagonal secundária foi negativo. Então, fica menos e menos, tá? Menos 15 é mais 15. Então, temos 4 mais 19. O determinante desta matriz, então, vai ser igual a 23. Então, na matriz de ordem 2, nós fazemos isso, né? Multiplicamos os elementos da diagonal principal e guardamos o resultado. Multiplicamos os elementos da diagonal secundária e guardamos o resultado e fazemos a diminuição, né? Esse resultado menos o resultado da diagonal secundária. Vamos verificar aqui mais um exemplo. Então, ó, item A, em cada matriz, calcule seu determinante. Então, temos aqui, né? Precisamos calcular a diagonal principal e o resultado menos a diagonal secundária. Então, vamos calcular. Diagonal principal, 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5. Diagonal secundária é 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. E agora vamos ter que calcular diagonal principal menos diagonal secundária.
Sempre que a matriz for de ordem 2, o procedimento é esse. Então, pause o vídeo agora e tente obter o determinante dessa matriz aqui B, de elementos 2, 1, 3 e 6. Então, vou dar prosseguimento, contando que você pausou o vídeo e tentou obter o resultado. A diagonal principal, nesse caso aqui, vai ser 2 vezes 6, que é 12. A diagonal secundária vai ser 3 vezes 1, que é 3. Então, agora o procedimento vai ser diagonal principal menos diagonal secundária. Então, temos aqui 12 menos 3. E o resultado vai ser 9. Então, o determinante desta matriz B é 9. Então, como exercício, você vai tentar fazer aqui, obter o determinante dessas matrizes nos itens C e D e obter o resultado. Coloca nos comentários aí qual o resultado de cada determinante aí das matrizes M e N. No caso da matriz de ordem 3, ou seja, possui 3 linhas e 3 colunas, o determinante possui uma lógica parecida com a de ordem 2, no entanto, há um diferencial. Então, vejamos aqui. Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, devemos fazer o seguinte procedimento. Repetimos aqui os elementos 5, 1 e 2, 2, menos 2 e 1, menos 1, 3 e 2, e devemos repetir a primeira coluna e a segunda coluna, 1, 5 e 2, repetimos, e vamos repetir a segunda coluna aqui. Então, até esse momento, não há nenhum mistério a ser feito, não há nada muito complexo. Você repete a matriz completa e acrescenta novamente a primeira coluna e a segunda coluna com os elementos como eles são. 1, 5 e 2, temos aqui 1, 5 e 2. A segunda coluna, 2, menos 2 e 1, e repetimos ela então, 2, menos 2 e 1. E agora vamos fazer um cálculo da diagonal principal, novamente, menos a diagonal secundária. Então, a diagonal principal, nesse caso aqui, vai ser o seguinte, ó. Essa aqui pertence à diagonal principal. Essa diagonal aqui, ó, também é a diagonal principal. E essa diagonal é a diagonal principal. E vamos multiplicar. 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Temos aqui o primeiro elemento da diagonal principal. Segundo elemento da diagonal principal. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 2 é 12. Temos o 12 positivo. Agora, 1 vezes 5 é 5. No caso, como tem sinal negativo, vai ser menos 5. E menos 5 vezes 1 temos o menos 5. A diagonal principal, nesse caso aqui, vai ser o resultado dessa operação. Então, temos menos 4 com 12 vai dar 8. E 8 com menos 5 vai dar 3. A diagonal principal, nesse caso aqui, é 3. E a diagonal secundária, como é que se faz? É semelhante ao cálculo da diagonal de ordem 2. Então, temos aqui, ó, essa diagonal bem aqui é uma componente da diagonal secundária. Essa segunda diagonal aqui, ó, é outra componente da diagonal secundária. E essa terceira diagonal é mais uma componente. Então, vamos multiplicar essa primeira aqui, ó. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 vezes o menos 1 resulta em 4. Então, temos aqui o primeiro elemento da diagonal secundária. A segunda diagonal secundária aqui, ó. 1 vezes 3 é 3. E 3 vezes 1 é 3. Positivo também, né? E a última diagonal é aqui, ó. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 2 é 20. Portanto, a diagonal secundária é obtida 4 mais 3, 7. 7 mais 20 é igual a 27. Esta aqui é a diagonal secundária. E o determinante da matriz calcula-se diagonal principal
menos diagonal secundária. A diagonal principal, nesse caso da matriz A, é igual a 3, e a diagonal secundária resultou em 27. Então, 3 menos 27 é igual a menos 24. Esse resultado é o determinante da matriz A. Vamos ao exercício de fixação. Calcule o determinante de cada matriz. Aí, nesse caso, a matriz é somente de ordem 3. Então, para calcular o determinante, devemos repetir os elementos da matriz, todos. 1, menos 2, 1 e 4. E agora, para calcularmos o determinante, nós precisamos fazer o seguinte, ó. Repetimos a primeira coluna, menos 1, 5 e 2. E repetimos a segunda coluna, 2, 3 e 1. E agora, vamos ao cálculo. Temos aqui 3 componentes formando a diagonal principal, que vai ser essa diagonal aqui, formando a diagonal principal. Temos mais essa diagonal bem aqui, formando a diagonal principal. E, finalmente, essa aqui, ó. E vamos ao cálculo. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Menos 3 vezes 4 é menos 12. Segunda diagonal aqui. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 2 é 4 positivo. Terceira diagonal, menos 2 vezes 5 é menos 10. E menos 10 vezes 1 é menos 10 de novo. Então, a diagonal principal vai ser igual. Menos 12 com 4 é menos 8. E menos 8 com menos 10 é menos 18. Temos aqui, então, a diagonal principal, que é igual a menos 18. E agora, a diagonal secundária. Diagonal secundária, ó, vai ser formada por essa diagonal primeiramente, essa outra diagonal e essa última bem aqui. Então, vamos ao cálculo. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes menos 2 é igual a menos 12. Segunda diagonal, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. E, finalmente, a última diagonal é essa aqui, ó. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 2 é 40. E agora vamos calcular, né? Quanto é a diagonal secundária no item A? Menos 12 com menos 1 é menos 13. E menos 13 com 40 vai dar 27. E agora, o determinante da matriz é obtido diminuindo diagonal principal menos a diagonal secundária sempre. Então, diagonal principal é menos 18, menos da fórmula, e o 27 é o valor da diagonal secundária. E agora, calculando, nós temos o seguinte, ó, menos, os dois números são negativos, então o determinante nós já sabemos que será negativo. E calculando, ó, 8 mais 7 vai dar 15. Temos 45. Menos 45 é o resultado do determinante. Então, peço a você que pause o vídeo e tente obter sozinho o resultado do determinante no item B e depois você acompanha como eu vou fazer. Eu espero que você tenha pausado o vídeo e vamos ao resultado agora, então. Para obter o determinante, nós precisamos repetir todos os elementos da matriz. 2, 10, 5, 1, 2 e 6. E nós repetimos a primeira coluna e repetimos a segunda coluna. 2, 10 e 5. E agora vamos calcular as diagonais. Nós temos 3 componentes formando a diagonal principal. 1, 2 e 3. E temos também as componentes formando a diagonal secundária. Então, calculando, 0 vezes 10 é 0. E 0 vezes 6, temos aqui o 0 compondo a diagonal principal.
Aqui, no segundo componente formando a diagonal principal, temos 2 vezes 2 é 4, 4 vezes menos 1 é menos 4. E a última componente, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 5 é 15, positivo no caso. Então, a diagonal principal vai ser igual a menos 4 com 15, que resulta em 11. Esse é o valor da diagonal principal. Diagonal secundária vai ser formada por esses elementos aqui, ó. Esse primeiro aqui, menos 1, 10 e 1. Esse segundo componente bem aqui, ó, 5, 2 e 0, é outro componente da diagonal secundária. E esse último aqui, ó, 6, 3 e 2. Então, calculando, ó, menos 1 vezes 10 é menos 10. E menos 10 vezes 1 é menos 10. 5 vezes 2 é 10. Sempre que tiver zero, você já pode saber que o resultado final vai ser zero, tá? Então, o segundo componente é 0. E o terceiro componente, 6 vezes 3 é 18. 18 vezes 2 vai ser 36. Então, a diagonal secundária vai ser menos 10 com 36, que resulta em 26. E agora, o determinante da matriz é obtido diminuindo diagonal principal menos diagonal secundária. Então, diagonal principal é 11, menos da fórmula, diagonal secundária é 26. Então, 11 menos 26 é menos 15. Então, esse é o valor do determinante da matriz no item B. No caso, eu acabei usando o símbolo inadequado, que é o det de B, né? Já que a matriz é a matriz B. Mas esse símbolo aqui já é um detalhe que não interfere no resultado. Como tarefa da semana, você deve calcular o determinante das matrizes de ordem 2, que é a primeira questão, e as matrizes de ordem 3. Então, pessoal, desejo a vocês bons estudos, uma ótima semana e até a próxima.